Oi, gente. Professor Antônio aqui. Essa é mais uma edição do ONOcast, nosso terceiro episódio, o podcast do Centro Popular de Cultura Onofrevo, de Saracuruna, Duque de Caxias. É uma alegria muito grande, estamos no terceiro episódio. A gente quer agradecer todo o carinho, todo o apoio que a gente recebeu nos dois primeiros episódios. O primeiro a gente trouxe uma galera aqui que faz o Onofrevo, que está lá no dia a dia. Teve a Estherzinha, o Mordred, o Davi. Tivemos um apoio muito grande. E continuando no segundo episódio, a gente teve aqui a Raquídia, representando o rock popular caxiense, falando de música, falando de movimentos sociais, de cultura, educação popular. E a gente tem visto o quanto as pessoas têm apoiado o nosso trabalho, a nossa luta, não só no Onofrevo, mas também como em todos os coletivos que o Onofrevo abraça, entre eles o Rock Popular Caxiense, o Pré-Vestibular Comunitário Solano Trindade, a Biblioteca Comunitária Solano Trindade, a Batalha do Onofrevo e hoje uma edição dedicada à literatura, à leitura, à educação, à inclusão, à luta contra o racismo, né? Tudo isso dentro do Marimba Literária. Marimba Literária que nasceu como coletivo para agregar os autores e autoras de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense, do subúrbio do Rio de Janeiro. Nasceu em parceria nossa, né, do Onofrevo, minha com a escritora Bela Lopes, que eu quero deixar aqui registrado que ela queria muito estar aqui, mas hoje ela foi impossibilitada de estar aqui com a gente, mas com certeza a gente vai estar com a Bela em algum próximo episódio para falar do trabalho belíssimo dela na literatura, na educação. E para representar o Marimba Literária e a literatura, hoje, no nosso terceiro episódio, está aqui com a gente a professora Carla Nunes, que é professora do Estado, né, vem trabalhando na sua literatura não só a questão da inclusão, né, é autora do livro Infanto-Juvenil Da Cor do Sol, que conta uma história de uma sementinha amorosa e apaixonada por uma luz misteriosa, sentido até ela se tornar um lindo girassol. É professora da rede estadual e milita na causa ambiental aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, nas áreas que ela atua também na educação. E a gente tem a Maria Luísa da Silva, que é cria de Caxias, mestre doutoranda em literatura brasileira para a UFRJ, professora da rede pública de ensino, educadora há mais de 20 anos, e também trabalha como palestrante, oficineira e tem foco na cultura e na literatura negra brasileira e na educação nas relações étnico-raciais. Esse é um episódio dedicado à literatura, à educação, e eu tenho a maior alegria de receber a Carla Maria aqui nesse episódio. Eu quero passar para a Carla para fazer a sua apresentação, suas primeiras impressões e compartilhar um pouquinho para a gente da sua formação, da sua caminhada. Boa noite, Antônio, boa noite, Maria Luísa. Cumprimentar aqui a galera, gente, boa noite. Bom, primeiro agradecer, né, o convite do professor Antônio, o convite do Marimba Literária, o qual nós estamos hoje aqui representando, né? Que é um coletivo que eu tenho feito parte nesses últimos meses e que tem sido muito importante estar trabalhando junto com esse coletivo, porque a gente consegue perceber, enquanto autor, que a coletividade ela fortalece o nosso trabalho, né? Ela dá visibilidade, a gente também consegue se apoiar, consegue fomentar melhor, né, a atividade cultural. Fica mais fácil para Flip, né, Carla? Fica mais fácil. Fica mais fácil para a Bienal também. Para muitas outras feiras que a gente já foi. E que a gente vai também. Então, isso é importante. É um movimento importante, né? E que fortalece a literatura, o nosso trabalho, né? A nossa proposta, tudo que a gente vem procurando fazer através da escrita, né? Porque a nossa escrita ela tem propósito, né? Todos nós temos propósito na nossa escrita, então é importante.
E a gente estava falando aqui antes de começar a gravar sobre a naturalidade do podcast. Eu acabei lendo o resumo do livro da Carla e não a biografia dela. Pois é verdade. Né? Que a Carla... É assim, gente, não adianta. O podcast a gente vai começar a gravar e vamos até o fim. Mas a Carla é formada em geografia, né, Carla? Fala aí, Sim, que acabou que eu não sim. li a tua formação, né? Eu sou formada, sou licenciada em Geografia, sou professora da Rede Estadual do Rio e sou também professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, onde eu atuo atualmente com a educação inclusiva, né, em sala de recursos e classe especial. Tenho também pós-graduação em ensino do meio ambiente, meio ambiente, no ensino, enfim, pela UF. E nesse momento, por incrível que pareça, eu tinha esquecido, mas eu estou cursando, porque eu comecei agora, uma outra pós em educação inclusiva sobre autismo. Ah, que legal. E eu quase que contei o teu livro todo aqui, né, cara? Vou deixar para você falar dele depois. Maria. Maria, ó, é o batismo de fogo da Maria no Marimba Literária, porque, ó, hoje ela visitou o Onofrevo, né? Hoje, dia 6 de agosto, né? O episódio vai ao ar depois, mas só para registrar, né? Eu tive o prazer de receber a Maria hoje no Onofrevo e hoje eu falei, Maria, ó, hoje a gente vai ter um episódio de gravação do Marimba e você já vai representando o Marimba também. Que fique registrado que eu não tive chance de recusa. Não teve. Fala, Oi, Maria, de você, gente. da sua formação. Tudo bem? Primeiro queria agradecer muito pelo convite, agradecer a Carla, né? Quando a gente conhece pessoas legais, a gente só vai conhecendo mais gente boa e isso é muito bom. Foi muito bom ter ido lá no espaço hoje, conhecer a biblioteca, conhecer o espaço. Eu já queria ir e foi, enfim, foi maravilhoso, senão não estaria aqui agora, O melhor né? café de Duque de Caxias. O né? melhor café de Caxias. Quem quiser provar o melhor café de Caxias, Vou provar. vá ao Onofrevo. Olha, não é porque eu fiz não, cara, mas é o melhor, cara. Tem um toquezinho de canela, uma raspinha de limão. Especial, Não, tá? mas Não olha é só, qualquer café. no coador de pano, tá, gente? No meu bule vermelho. E detalhe que é na garrafa térmica marrom, É aquela mesmo. clássica Aham. de Nada casa. de expresso, gente. Aqui é a raiz. Então, falar sobre o meu trabalho, né? Eu sou educadora, como até a gente estava conversando mais cedo hoje, sou educadora já há mais de 20 anos. Comecei ainda adolescente nessa questão de trazer a minha comunidade junto comigo. E assim que eu fui aprovada na FATEC para fazer ensino médio, eu comecei a dar aula em casa para outras pessoas que também queriam ser aprovadas nas escolas técnicas públicas. E a partir daí eu nunca mais saí da educação. Fiz licenciatura em língua portuguesa, atuo na rede estadual do Rio de Janeiro como professora de língua portuguesa e literatura. Eu realmente tenho foco, a minha literatura ela tem foco principalmente nas mulheres negras. Eu pesquiso escritoras negras brasileiras, pesquisei no mestrado, ainda faz parte da minha pesquisa no doutorado. E a minha escrita também é muito voltada para esse público, as minhas palestras, as minhas oficinas, muito voltadas para o público feminino e para crianças e adolescentes também. Eu estou sempre atuando em escolas da rede pública aqui de Caxias e do subúrbio do Rio de Janeiro. Ah, legal. E queria apresentar para vocês o quarto membro da mesa, o Onofrinho, né, que está aqui com a gente. Só para registrar mais uma vez, a gente está no 3º episódio, mas é sempre bom a gente deixar registrado que o Centro Popular de Cultura Onofrevo homenageia Onofre Castro, um grande artista de Saracuruna, que trabalhou sempre muito pela cultura, foi um grande amigo pessoal, um grande parceiro, em quase 20 anos de Biblioteca Comunitária Solano Trindade, lá no Cangulo. Né? Era um artista multifacetado e um ser humano assim sensacional. Onofre foi tudo na Solano Trindade. Ele foi pedreiro, foi psicólogo, foi professor de violão, alfabetizou muito adulto,
ainda no projeto Mova Brasil. O Onofre foi instrutor do Mova lá no Cangulo. Alfabetizou acho que umas 10 turmas. Né? Então, assim, ele tem uma história muito grande na educação, na cultura, e foi vítima do pós-Covid, numa comorbidade que afetou, agravou ainda mais a saúde dele. A gente perdeu ele nesse período aí do pós-Covid. E nós decidimos homenagear no nosso centro cultural o nome dele de artista que ele trabalhava, que era o Onofrevo. Então, a gente tem o Centro Popular de Cultura Onofrevo, na casa do Luiz Bittencourt, que era parceiro do Onofre, de grupos de teatro, de peças de teatro que eles levavam para todas as escolas da região de Caxias. Então, o Onofrevo é para homenagear o Onofre Castro, que a gente sempre teve como referência. E lá, para quem ainda não conhece, tem um espaçozinho de memorial com o violão dele, do Onofre, e o pandeiro que foi doado pelo Odir Castro. Inclusive, queria deixar aqui meu agradecimento ao Odir, né, por confiar a gente para ser o guardião das peças aí do Onofre, para representar a nossa cultura, do nosso território, dos nossos artistas, né? Então, tá aí o Onofre, feito pela nossa artesã, a Josi, que trabalha com amigurumi, que é o nome dessa técnica. É muito lindo, né, aliás. Não, Eu fiquei olha, apaixonada por ele a primeira vez que eu vi todo no mundo evento fica, do né? Onofrevo, porque ele está representando muito bem, está muito lindo, muito caprichado esse Ele tá trabalho. ali quietinho, só olhando pra gente. E com certeza o Onofre, onde estiver, deve estar muito feliz com todo o movimento em volta do nome dele, né? E aproveitando isso, cara, você falando assim do Onofre, que a gente tem assim no Onocast, a gente quer sempre dar espaço, né, para o trabalho dos nossos convidados, mas a gente sempre começa perguntando sobre essa relação com o Onofre, né? Como que você sentiu, né, os eventos? Você já contou história, né, no Onofre, já teve vários outros eventos lá. Queria que você contasse um pouquinho do que você sentiu ali da atmosfera do Onofre ali. Já participei de alguns eventos, né, voluntariado também, contando histórias, mas também para assistir a galera, para prestigiar, né, os meninos que gravaram aqui recentemente, o restante do pessoal que faz um trabalho bem legal lá. Inclusive, se eu não estou enganada, eu conheci o Onofrevo quando eu fui... Não, estou enganada não, tenho certeza, me lembrei agora. Eu conheci o Onofrevo quando eu fui fazer a doação de livros, né, para a biblioteca. Foi isso mesmo. Foi assim que eu conheci o Onofrevo. E aí depois a gente foi participando dos demais eventos que foram acontecendo lá. E é sempre, assim, uma atmosfera muito bacana. Um lugar onde você se sente bem, um lugar que tem alto astral, um lugar onde a gente percebe que consegue misturar todas as idades, adultos, crianças, né? Todo mundo envolvido num trabalho. E interessante que as pessoas que estão lá, você percebe que elas estão felizes e satisfeitas de estarem ali naquele momento, participando ou promovendo alguma ação, né? Mesmo que seja voluntariamente. Então, assim, é uma atmosfera prazerosa, gostosa. É um ambiente que qualquer pessoa que chegar vai se sentir bem, vai se sentir até representado, porque tem atividade para todo mundo, né? Então, o trabalho de cultura, de promoção da cultura, né, na Baixada, que é muito importante. Pelo menos pelo que eu percebi da região onde ele está inserido, é um trabalho muito importante. Ah, legal. E hoje a gente teve lá a visita da Maria, ao Onofrevo, né? Hoje, num dia normal, digamos assim, né, de visita do território no Onofrevo, a gente não estava com um evento, mas você pôde perceber um pouco do dia a dia ali, né? A gente estava com a nossa campanha de distribuição de livros, que a gente deixa na frente do Onofrevo, que é o nosso projeto Libertação de Livros, né? E depois que você saiu, Maria, teve muita gente entrando e perguntando se é para levar, né? E as pessoas não estão acostumadas com a oferta de literatura, né? E eu queria te perguntar sobre isso, né? Que é objeto seu de pesquisa, né? Porque a literatura é algo que ainda a gente luta para que seja algo popular, né? E o que falta, Maria, assim, dentro de todas as suas pesquisas, tanto mestrado, doutorado, o que você pensa depois de pesquisar tanto? E principalmente na questão das relações étnico-raciais. O que falta para isso se popularizar? Quais são os desafios para isso, né? Eu acho que a gente tem alguns desafios.
O primeiro deles, eu acredito que seja perceber que a literatura ela não está só no papel, no livro, ela vai além. Ela começa anteriormente a isso, né? A escrita. A literatura ela é anterior à escrita. A Conceição Evaristo, ela fala muito sobre isso quando ela fala da escrevivência. Ela fala que é uma escrita que começa do corpo, os movimentos corporais, e ela fala da grafia-desenho da mãe, que desenhava o sol no quintal para poder chamar o sol, porque ela precisava secar as roupas das clientes dela, que ela era lavadeira, né? Então, quando eu escrevo, eu penso muito nisso, que, na verdade, a gente está tendo a oportunidade hoje de publicar, de escrever e deixar registrado histórias que são anteriores a nós, né? A minha bisavó era analfabeta, minha avó não teve oportunidade de se formar, a minha mãe foi estudar já tardiamente. Então, hoje eu estou tendo essa oportunidade de publicar algumas dessas histórias, algumas dessas experiências através de outros personagens. Acho que esse já é um primeiro passo, né? O trabalho que você faz lá no Frevo, por exemplo, com música, com dança, com arte, com desenho, com pintura, isso tudo é arte, isso tudo é expressão artística e a literatura está nisso também. Hoje a gente vê muitos escritores que não aparecem mais como o autor do livro sozinho. Aparece ele e o ilustrador, o autor e o ilustrador como autores do livro, porque é tudo, é um conjunto, né? Acredito que o mercado editorial também ainda é pouco acessível, né? E os livros são muito caros, né? No Brasil, o livro ainda é uma coisa cara, então ainda é acessório, não é necessidade. Então, acho que isso também dificulta a popularização do livro. E a gente ainda tem a máxima de que, né, o escritor ele recebe um título a partir do momento que ele publicou um livro, ele passou a ser uma pessoa diferente das outras. Inalcançável, né? Exatamente. A gente tem aí a Academia Brasileira de Letras, que pela primeira vez tem uma mulher negra como imortal. A gente está em 2025 e está comemorando que é a primeira vez que tem uma mulher negra como imortal da Academia Brasileira de Letras. E que precisou escrever um livro de 1000 páginas, praticamente. Mais de 300 páginas para conseguir chegar até lá. E depois de tantos anos, né, a Conceição Evaristo não conseguiu, né? Lima Barreto não conseguiu chegar lá. Gente, Lima Barreto não conseguiu chegar lá. Então, acho que a gente ainda precisa pensar que a literatura ela é necessidade básica. Acho que quando a gente tiver... E que ela é acessível, que qualquer pessoa pode escrever. Acho que quando a gente chegar nisso, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam que se eu deixar um livro aqui, ela pode ter acesso, você pode ter acesso, qualquer pessoa pode ter acesso, sabe? Eu acho que ainda falta, vai ser uma longa caminhada, mas eu acho que a gente está chegando lá. Acho que há uns anos atrás, a Carla também vai poder dizer isso, e você também como professor, a gente chegava na escola com os livros, aí os alunos ficavam assim reclamando do peso, né? Reclamando da quantidade, a gente vai ter que ler isso tudo. Agora não, agora já tem aqueles que recebem aquela caixa com material e já ficam... E olha esse daqui, eu gostei desse, professor vai usar, a professora vai usar, né? Então, e leva para casa, e aí às vezes alguém em casa também se interessa, chega na escola, comenta. Eles têm acesso ao livro, ao e-book, né? Pelo celular, que também é outra coisa que facilita muito. Até quando eu que estudo, trabalho, estou dentro da condução, vou ouvindo, vou lendo, isso também facilita bastante. Então, eu acredito que a gente está na caminhada. Ainda é um processo longo, mas eu acho que a gente está chegando lá, porque está se popularizando muitas camadas sociais que antes não tinham acesso à educação e à literatura, hoje já estão publicando. E eu acho que não vai ter retrocesso em relação a isso. A gente não consegue mais fazer cultura
sem usar a população de base nessa cultura. Não tem mais isso de que a cultura é só aquilo que é feito longe do povo. Ela precisa ser feita com o povo. É a base, a partir da base. Desculpa te interromper, mas acho interessante a sua colocação, porque eu acabei de pensar aqui que nós somos escritores, autores independentes, né? E aí você falou do mercado editorial. E é interessante pensar, talvez, que um pouco dessa popularização também se deva ao fato da gente ter desapegado um pouquinho das grandes editoras que às vezes sim. nem dão oportunidade para o nosso trabalho, para a nossa produção. E aí o fato da gente bancar a nossa produção, né, é importante que as pessoas entendam também que o autor independente, ele tem um trabalho penoso ali de preparar, organizar e publicar, e o gasto que ele tem para isso, e a proposta que ele tem, porque ele está ali acreditando muito na sua proposta, no seu trabalho, né? E isso também ajudou, acredito eu, a popularizar também a literatura. E aí eu gostaria de fazer um adendo que a gente tem alguns movimentos literários no Brasil que vão facilitar, né, que a gente tenha chegado nisso hoje. E eu acho que, assim, dos mais recentes, a gente pode citar, por exemplo, a partir da publicação do Quarto de Despejo da Carolina de Jesus, de 1960, as outras obras dela foram feitas, bancadas por ela mesma, né? E logo depois a gente tem os movimentos negros literários, como Quilomboje, por exemplo, né? Que publica cadernos negros ininterruptamente desde os anos 70. Então, também são publicações independentes, bancadas pelos próprios escritores, pelos próprios autores, de maneira coletiva. Isso também é muito importante, né? O crescimento do número de mulheres publicando através de coletâneas. Eu não tenho ainda uma publicação solo, é algo que eu estou buscando. Mas eu confesso que eu não tenho buscado isso com tanta veemência, porque, para mim, é um ato de resistência tão gostoso poder publicar com outras pessoas, né? Conhecer outros autores, que não é ainda assim, eu já tenho uma obra pronta para ser publicada, mas eu me sinto feliz de estar no coletivo, Compartilhando, sim, né? compartilhando com outras pessoas, conhecendo outros artistas, porque isso também enriquece muito, assim, a nossa escrita, né? E a maioria dos autores começa através de antologias, né? Sim. É muito bom. E uma das coisas que, assim, não sei se vocês viveram isso, deve ter vivido em algum momento, eu me lembro, enquanto aluno, que quando a gente passava por algum problema ou queria ter uma punição, o professor mandava a gente ler. Né? A leitura era associada a castigo. E eu ficava assim, gente, ó, se você continuar, você vai ler não sei quantas páginas na frente da turma. Né? E quando a gente vem de uma formação da nossa cultura que é ligada à cultura televisiva, para você lutar contra isso, vindo nessa tradição de associar a leitura a coisa ruim, né, você multiplica diversas vezes a questão dos desafios, né? É verdade. E tentando já levar para você, Carla, além de todos esses desafios, a gente tem a questão da inclusão, que dificulta o acesso, né, a grupos da população que não se sente inserido, né? E isso você tem batalhado, tem lutado, tem escrito, né, tem feito o trabalho como escritor independente, lutando por essa questão de inclusão. Como que é a sua caminhada nessa direção da literatura inclusiva, da preocupação, que inclusive, né, você tem me ajudado na minha caminhada sobre isso, e não só sobre a mim, mas e acaba que, por tabela, eu vou também me preocupando com outros autores, né? Eu não sei se foi você ou se foi nosso amigo em comum que falou, Antônio, seu livro tem que ser com uma fonte caixa alta, algo que eu não tinha preocupação. Foi eu que falei, não era nem ter que ser, né? É óbvio que a gente bota uma letra decorada, fica bem bonito, né? Mas aí quando você pensa na facilitação do leitor, né, a letra caixa alta é mais fácil para a leitura, porque nem todo mundo está com a leitura preparada para ler qualquer tipo de letra. E isso quando a gente fala sobre inclusão, tá? Isso nem se aplica a qualquer obra, até porque a gente tem outras formas de facilitar a leitura,
né, outros meios de promover a inclusão. Voltando aí ao assunto da leitura como punição, eu não passei por isso. Graças a Deus. Não passei por isso, mas assim, existia uma obrigatória... Comigo não funcionava. Não tem como dizer. Não funcionava, eu adorava. Eu era aquela menina tímida, né? A mais zoada Eu lembro da de ser sala, obrigada então eu gostava. a ler porque ia fazer uma prova daquele livro. Né? E não tinha essa de sua mãe não pode comprar, o livro era compartilhado, compravam juntas e falavam assim, fulano, você vai ter tantos dias para você ler. Porque depois... Né, Dom Casmurro, que a gente tinha que revezar para ler. Tinha que revezar para ler, porque o livro era caro. E quando não tinha como comprar, tinha que pegar emprestado nas bibliotecas, que tinham essa função social muito importante, porque tudo se pesquisava na biblioteca, né? Outros tempos. Mas voltando aqui à questão da inclusão. Como eu estou trabalhando, né, nessa área, eu venho percebendo as necessidades que os alunos têm, que as famílias têm, né, em relação não a só acesso à literatura, mas a todo o contexto social, né? E aí, quando a gente está falando aqui de literatura, está falando de inclusão, está falando de cultura, a minha área aqui é a literatura. E quando eu pensei nesse livro, ele foi pensado, inspirado justamente nos primeiros alunos que eu tive que eram autistas e que eu tive que aprender a lidar, né? Incluí-los de alguma forma e trabalhar com eles e desenvolvê-los. Isso era uma coisa que eu ia perguntar da associação da literatura com a prática de vocês em sala de aula. Então, isso. Você já responde isso. Sim. Então, você passou a escrever por conta de alunos... Não só por isso, porque eu já tinha escrito antes, só que, assim, eu já pensava nessa questão inclusiva, mas não com tanta força como agora. Não entendendo a responsabilidade que eu tenho hoje, né, em relação a isso. Então, foi sim... por conta desses alunos e depois por conta dos demais alunos que eu tive, das conversas que a gente tem, com as coisas que a gente ouve, por exemplo, sobre preconceito, sobre o tratamento dessas pessoas, né, com deficiência na sociedade. Então, muitas vezes, esse meu livro, por exemplo, ele fala sobre o cordão de girassóis, que eu estou aqui até com o lacinho dele, que é o símbolo das deficiências não visíveis, deficiências ocultas, né? E por que eu resolvi falar dele? Porque englobam muitas deficiências. Atualmente, eu tenho uma classe de alunos de DI, que é deficiência intelectual. E o deficiente intelectual, a pessoa com deficiência intelectual, você não pode dizer que é o deficiente, né? A pessoa com deficiência intelectual, ela sofre muito preconceito e a família sofre junto. E o relato da família é sempre esse, porque as pessoas não compreendem aquela pessoa com deficiência, porque não é uma deficiência visível. Então, vai chamar de maluco, vai chamar de vários termos pejorativos, ou então não vai ter paciência porque não vai entender que é uma pessoa que tem talvez dificuldade de compreensão ou de aprendizado, né? Aí vai ser chamado de burro, taxado de burro, entre outros termos pejorativos. Então, é importante que as pessoas vejam essas pessoas com deficiência, né? A sociedade veja a pessoa com deficiência da maneira correta e com respeito. Né? Então, o cordão é uma forma de identificar essas pessoas, né? E está totalmente ligado ao meu trabalho em sala de aula como professora, acredito que o seu também, o da Maria Luísa também, porque nós, enquanto professores, a gente tem essa percepção da necessidade que a sala de aula traz. E a gente traz isso para a nossa literatura também, né? As nossas vivências e as nossas vivências pessoais e profissionais também. Né? Então, foi aí que começou que a ideia bom, do livro. Porque a nossa prática enquanto professores, né, a gente, independente da área, e nós escritores, a gente sempre pensa em fazer com que a nossa literatura seja um instrumento, né, pedagógico. Exatamente. E nós, mais ainda, além de pedagógico, libertador, né, e que vai inserir o ser humano. Quando eu escrevi o Aninho Pé de Manga Rosa, a minha preocupação não era só deixar um livro, mas fazer com que as crianças do Cangulo tivessem essa percepção que você falou, desconstruíssem, na verdade, essa percepção de que o escritor ele está num altar completamente inalcançável, né? Então eu tinha essa preocupação deles se identificarem, olharem para um texto sobre o Cangulo, que fala da minha igreja, que fala da minha macumba, que fala da minha praça, que fala da Tanajuda, para eles se identificarem ali. Né? A Carla compartilhou com a gente, Maria, sobre essa
questão de como que a sala de aula influenciou a escrita dela. E na sua experiência, como que sua escrita, você se utiliza dela e instrumentaliza ela na sala de aula, na sua pedagogia? Olha, minha primeira poesia publicada foi uma poesia em homenagem a Ponciá Vicêncio, que é o primeiro romance publicado da Conceição Evaristo. Hoje, o livro que eu tenho trabalhado mais é o livro Cartas para Elas, volume 2. É uma coletânea de cartas escrita por mulheres para outras mulheres. E na minha carta, eu faço referência a Marielle Franco, a Sujanur Truth, faço referência a alguns orixás femininos. E é um material que eu utilizo e tem também uma poesia em homenagem às minhas avós e às várias Marias da minha família. E é um material que eu utilizo em sala de aula, porque, como você falou, né, eu acho importante que os alunos se identifiquem. E ali tem termos como interseccionalidade, comportamento heteronormativo, cis heteronormativo. Essas palavras novas, para alguns, elas vão estimular a pesquisa. E aí é uma oportunidade que não só eu, mas qualquer outra professora em sala de aula tem para estimular o aluno. Vamos descobrir o que é isso daqui, a partir dali você já puxa um outro autor, um outro material didático que a gente recebe. Aquilo que a gente não recebe, a gente tem a oportunidade de usar também as redes sociais ou a internet, que é algo que eles gostam muito. Para eles tem muito mais valor até do que o papel, né? Que é uma outra geração, enfim. Então, eu utilizo muito nesse sentido. E também através de algumas dinâmicas sociais, né? A minha última publicação agora foi no segundo prêmio de literatura da mulher negra, que é uma homenagem à Conceição Evaristo, feita pela editora Metanoia. E é um livro que está liberado, o e-book dele está liberado nas redes sociais da editora e nas minhas também. Qualquer pessoa pode acessar e ele foi distribuído e vai continuar sendo distribuído nas bibliotecas públicas da cidade do Rio de Janeiro e que tem adaptação para pessoas com portadores de deficiência visual e também para quem tem alguma deficiência auditiva. Então, também é algo que me preocupa bastante. Eu também tenho essa preocupação, apesar de não ser a minha área de especialização, porque a gente também percebe que na população pobre e negra é uma dificuldade muito grande, né? Essas pessoas serem percebidas, serem vistas, inclusive como pessoas capazes de interagir, adquirir conhecimento e transmitir, principalmente transmitir conhecimento, porque elas também ensinam muito pra gente. É como se fosse a exclusão da exclusão, não é? Sim, porque num grupo de excluídos, exclusão. sim, num grupo de excluídos, essas pessoas ainda estão mais excluídas. É mais ou menos o cangulo, que é a periferia da periferia. É isso, mas isso existe. Sempre existiu. Sempre existiu. A gente tem lutado justamente contra toda essa invisibilidade, né? De fazer com que a gente tenha vozes, né, que são improváveis, né? Vozes que não teriam espaço como a gente está construindo aqui, por exemplo, agora, né? E o Onofrevo tem trabalhado muito essa questão da literatura. Nós temos 2 livros já publicados. O meu, Aninha Pé de Manga Rosa, através do edital da Paulo Gustavo, junto com o Sol da Liberdade, do Edilberto Soares, que faz parte da Academia Brasileira de Letras do Cárcere, né, que são egressos do sistema prisional ou também que estão ainda cumprindo pena, que escrevem, né, que acreditam na literatura como instrumento de regeneração do ser humano, que foi inspirado pelo nosso ex-desembargador Ciro Darlan, que é um dos idealizadores da academia, né? E eu vou contar aqui uma coisa de primeira mão, pelo menos para a Carla, que ela vai saber agora. Já conversei com a Maria antes, mas eu quero registrar aqui, aproveitando essa questão da literatura, né, que o Onofrio foi contemplado no edital da Casa Fluminense, da Agenda Rio
2030. 2030. E um dos produtos do projeto é a publicação de um livro ao final do projeto aí para início de 2026. Já convidei a Maria para ser organizadora desse livro, eu vou convidar a Carla para ser também a organizadora de todo esse conteúdo. Então, vocês estão aqui hoje com a mesa que vai organizar a publicação desse projeto que vai terminar no final de 2025 e a publicação deve sair aí lá para fevereiro, março de 2026, que vai ser a terceira publicação do Onofrevo, né? É legal, um prazer. Aí ela não pode dizer que não, né, Maria? Agora, diante das câmeras, fica difícil. Eu dei a notícia, né, do feliz que o Onofrevo foi contemplado pela Casa Fluminense, inclusive deixar aqui nosso carinho, agradecimento a toda a direção da Casa Fluminense. Foi um edital muito disputado, foram 150 coletivos no Rio de Janeiro inteiro e foram 15 contemplados, e a gente está lá contemplado com o projeto Tem Alguma Coisa no Ar, que a gente vai discutir a questão da qualidade do ar ali em volta no segundo distrito, junto com todos os coletivos, né, e movimentos artísticos, culturais ali da nossa região. A gente está quase chegando ao fim, né, da nossa edição, nossa terceira edição do terceiro episódio do ONOcast, o podcast do Centro Popular de Cultura Onofrevo. Mas antes das considerações finais, assim, está numa mesa de literatura e eu não poderia deixar de perguntar para vocês o que vocês estão lendo, né? O que vocês estão lendo, quais são as influências de vocês na literatura. Ao longo do programa vocês já falaram algumas, mas eu achava legal a gente fazer essa parte depois para a gente ir para o encerramento. Bom, como a minha área é muito voltada para a área infantil, a maior parte dos livros que eu leio são livros infantis, né? E aí, durante esses últimos meses, com a Bienal do Rio e com a Flip, eu ganhei e comprei alguns livros. Eu vou dizer, assim, estou ainda terminando de ler o livro da Maria Luísa também. É porque é muita coisa pra gente colocar em dia, né? É verdade. Mas eu sei que eu vou dar conta, eu vou conseguir ler tudo. Para poder fazer as considerações, quero publicar isso, né? Postar isso com calma. Então, as minhas leituras, ultimamente, têm sido mais as literaturas infantis, né? Até para me basear também em trabalhar na sala de aula com os meus alunos. Então, assim, ultimamente eu tenho lido mais esse tipo de literatura, e a última autora que eu li, inclusive hoje, foi Sônia Rosa. Maravilhosa. Maravilhosa. E você, Maria, que você anda lendo de subversivo? Então, como eu estou nessa fase do doutorado, eu estou lendo muito por conta também dos artigos que a gente precisa escrever no final do semestre. E aí eu estou finalizando Um Rio Preso nas Mãos, da Ana Paula Tavares, que é uma escritora angolana maravilhosa. O livro é incrível. Eu estou relendo para poder finalizar um artigo, mas, assim, leria ele mais umas 3 vezes. Recomendo. Assim como recomendo também o de vocês. Porque... Não, isso que eu ia falar. As duas leram Aninha e o Pé de Manga Rosa. Li o livro da Carla, Da Cor do Sol, e fiquei encantada com as cores do livro. Assim, eu realmente fiquei encantada com a ilustração, com a história. É uma história simples, é gostosa, é boa de ler, uma leitura fluida. Li O Pé de Manga Rosa, que, assim, eu falei com você, né? Eu fiquei muito emocionada porque eu acho tão importante essa leitura de memória e essa memória afetiva que faz um pé de manga se tornar a coisa mais mágica do mundo. E eu fiquei com muita vontade de conhecer o cangulo, sabe? Eu tive a oportunidade de conhecer recentemente, inclusive. Eu acho que é isso, essa a importância, né, da literatura. E você traz isso muito bem, com muito carinho. A gente sente carinho pelo carinho cangulo. Com criatividade, né? Sim. E assim, a gente consegue conhecer o cangulo através do livro, de verdade. Isso é importante. E essa questão da memória afetiva, complementando aqui a sua fala, ela é super importante e é um tipo de leitura que não tem como o leitor não abraçar.
porque você se sente envolvido por esse tipo de leitura, porque você começa também a ter as suas próprias memórias afetivas, né? Não exatamente pelo seu próprio bairro, como é o seu caso, né? Mas você começa a ter várias ideias e isso, inclusive, é inspirador, né? Para uma escrita. Bastante. Quando eu vou nas escolas fazer palestras, oficinas, eu sempre começo lendo o poema do Solano Trindade, Tem Gente com Fome, né? E as crianças gostam muito porque fala de Caxias. Ele é meio que teatral, né? Que te leva. Sim! como E se aí a estivesse no gente faz trem. aquela leitura coletiva, né? Eu falo Aham. assim, ó, toda vez que eu repetir Tem Gente com Fome, vocês repetem junto comigo. Aí Tá. eles começam a falar alto, assim. E aí, quando vem a parte de... Ih, tem aqui, né, e tal, e querem conhecer, e aí eu tenho que explicar quem é o Solano Trindade, enfim. Hoje, para mim, foi muito bom ter chegado lá no Onofreu e ter visto o Solano, porque eu acho que é isso. Ele deu esse pontapé inicial. Ele fortaleceu a questão do pertencimento, né? Da identidade também local. Isso é importante. O Antônio faz isso na literatura dele também. Eu acho isso muito importante, trabalhar essa questão de pertencimento. Recentemente eu conversei com o Antônio, que numa viagem com uma amiga que é de Caxias, na hora de anotar lá, de onde você veio na visita? Botou Rio de Janeiro. Eu falei, mas você não é do Rio, você é de Caxias. Mas ninguém conhece Caxias. Eu falei, ué, como assim não conhece Caxias? Vai conhecer Põe agora. Caxias no mapa. Anota aí pro pessoal saber Vai onde é conhecer Caxias, agora. pô. Aí, assim, a Carla teve no foco, ali onde é a escola, né, É. Carla? Ali é onde tem muitos dos textos que tem no livro. Inclusive, eu queria deixar o abraço à Adriana, da Escola Carneirinho, né, que convidou a Carla e a gente para estar contando a história dos nossos livros. Para mim foi um momento, assim, muito emocionante ter a Carla lá com a gente, porque foi a primeira vez, Carla, que eu falei do livro no Cangulo. Né? E Nossa. foi a primeira vez. Foi a primeira vez que eu Incrível. falei do livro, contando as histórias do Cangulo no Cangulo. E na frente do Morro do Padre, que é a foto que tem no livro. Né? Ali foi um momento muito especial para mim. Poder falar para os meus. E eu tenho certeza que vocês têm esse sentimento também. É bom, né? Falar fora do Brasil, é bom falar fora do Rio, é bom falar na Flip, né, cara? É bom falar na Bienal, mas falar para os nossos é revolucionário. E foi um momento muito especial ali para mim. Né? Deixar um abraço aqui toda a família Carneirinho lá do Cangulo. E eles amaram. Foi Eu estava lindo. lá. E a gente está chegando, gente, ao final da terceira edição do ONOcast, o podcast do Centro Popular de Cultura Onofreu. Queria pedir para Carla, para Maria deixar suas considerações finais. Bom, de novo vou agradecer, né, a oportunidade e a parceria que tem sido, né, maravilhosa nos últimos tempos, tanto do professor Antônio quanto do Marimba, de certa forma, porque deu oportunidade, assim como a Maria aqui me agradeceu, poxa, porque a gente faz essa ponte, né, entre as pessoas que têm um trabalho bacana, que a gente acredita, que a gente confia, né? Então, assim, quando eu conheci Maria Luísa, foi porque, através de trabalho, mas aí eu comecei a entender que ela também tinha um trabalho literário. Eu abracei, vamos embora, Maria Luísa, vamos com a gente, chega junto, vamos fazer um trabalho aqui bacana, porque eu sabia do potencial que ela tinha, né? Você, quando me convidou, acreditou no que eu estava fazendo e a gente fez parceria porque um acredita no trabalho do outro. Então, é importante isso quando a gente trabalha de forma coletiva, né? Todo mundo abraçar o trabalho do outro, abraçar essa questão coletiva e abraçar a minha causa também, que acaba sendo minha causa. Eu não sou portadora de deficiência, né? Eu não tenho nenhuma deficiência, não que eu saiba, por enquanto, mas é muito importante. Eu acabei não colocando aqui, mas se você me der a oportunidade rapidamente, eu conversei com uma aluna minha que já é adulta e que ela tem uma deficiência auditiva, que é uma coisa congênita, vem de família, e ela, de todas as mulheres da família, ela foi a única que conseguiu manter a audição através de um aparelho. Todas as demais, quando descobriram a perda de audição, já era tarde demais e não puderam continuar ouvindo. E o relato dela, eu vou até postar, porque ela me permitiu gravar, mas ainda não consegui fazer isso. O relato dela foi muito importante, porque quando a gente fala de inclusão, é importante a gente ouvir o outro, a dor do outro, né? Para ter empatia. E ela me relata, assim, que o quanto isso para ela foi sofrido, doído,
E o quanto é esse invisibilizado, né? Porque é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento. Você pode não ter nenhuma deficiência hoje e amanhã, a partir de amanhã, ter. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas com cuidado, com carinho, com respeito. Porque todos nós queremos estar em todos os lugares, temos direito a isso, merecemos isso. E deixa seu Instagram. Sim, Carla Nunes. Aí é Geo de Geografia, G-E-U. Beleza. Maria, as considerações finais. Bem, primeiro agradecer mais uma vez, te parabenizar pelo trabalho, te agradecer por me aceitar na família, me aceitar na família e fazer parte. Eu realmente saí muito feliz hoje da visita que a gente teve. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradecer as pessoas que têm me seguido, têm interagido, que gostam do meu trabalho. Minhas redes sociais, quem quiser me seguir, Maria Luísa com Z, Rastenreiter. Só botar lá, H-A-S, que já acha meu rostinho. Que bom, gente. Obrigado, tá? Carlinha, Maria. Essa foi a terceira edição do ONOcast, o podcast do Centro Popular de Cultura Onofrevo. A gente quer agradecer a todos os coletivos que contribuem para construir o Onofrevo, Marimba Literária, Biblioteca Comunitária Solano Trindade, o Pré-Vestibular Comunitário Solano Trindade, o Rock Popular Caxiense, né, a Batalha do Onofrevo. Agradecer os parceiros, agradecer nosso amigo e grande parceiro, o professor Celso Pancera, que tem apoiado a nossa caminhada até aqui, em toda a nossa luta pela cultura e pela educação. Mais uma vez, terminar o nosso encontro com o nosso poema Epidemia, do nosso escritor, companheiro, amigo do Gueto Chabás, que diz assim: é a saga do povo que agora se repete, onde houver injustiça, sempre haverá um rebelde. Eles têm medo de nós porque somos a maioria, a burguesia sofre de guetofobia. Obrigado, gente. Vai lá no canal do Onofrevo, se inscreve, curta, compartilhe e até a próxima. Obrigado, gente. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom.